Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Brasileiro ex-lutador de UFC é encontrado morto em prisão da Flórida. ICE prende brasileiro no Havaí e esposa americana cega pede ajuda para evitar deportação do marido. Família denuncia prisão injusta de brasileiro com green card e pede apoio na Flórida. Laboratório brasileiro que pode ter descoberto novo tratamento contra o Alzheimer vira destaque no mundo. E você vai ver como foi a meia maratona de Boston, que reuniu mais de 7.000 atletas, incluindo brasileiros. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um ex-lutador brasileiro do UFC foi encontrado morto dentro de uma prisão nos Estados Unidos. Godofredo Pepei, de 37 anos, estava detido na Flórida desde julho, acusado de violência doméstica contra a esposa. A fiança era de $120 mil para libertá-lo. Até agora não há informações oficiais da causa da morte do brasileiro. Pepei ficou conhecido pela participação no The Ultimate Fighter Brasil. Ele disputou 12 lutas do UFC. E um brasileiro foi preso pela polícia migratória no Havaí e o caso gerou polêmica. Ele é casado com a ex-Miss Havaí da década de 80, que hoje é cega e depende dele no dia a dia. Rogério Araújo, de 57 anos, foi preso em casa em Oahu e levado para a prisão federal em Honolulu, no Havaí. A esposa dele, a americana Cherry Bartlett, que foi Miss Havaí em 1986, diz que a última vez que viu o marido foi há 2 semanas. That morning is the last morning I saw him. Cheryl, que está cega por complicações causadas por diabetes, depende do marido para realizar as atividades do dia a dia. He escorts me everywhere. I didn't realize till he was gone. You know, I am so limited. Ele me levava para todos os lugares. Eu não sabia que era tão limitada até ele ser detido. A americana está desesperada, com medo que o marido brasileiro seja deportado. This isn't what we're meant to do. We're not meant to tear families apart. Não é isso que deveria acontecer, não poderiam separar famílias dessa forma, completa ela. Rogério Araújo e Cheryl são casados há 17 anos. A americana diz que eles entraram com pedido de cidadania há anos e que ele tinha os documentos legalizados, mas com o atual governo, o marido perdeu o direito adquirido. Cherry luta na justiça com um advogado para impedir a deportação do marido, Rogério. Na Flórida, outra detenção envolvendo um brasileiro também chocou a comunidade. É que o ICE prendeu esse homem que tem green card sem motivos. Ele está detido há 2 meses e a família agora pede ajuda. Diogo Fickert Passos Fidal voltava de uma viagem ao Brasil em agosto, quando foi detido pelo ICE no aeroporto de Miami. A família disse que ele apresentou o green card válido, mas os agentes federais levaram o brasileiro, alegando pendências antigas de 2015, quando o Diogo foi acusado de fraude por usar ilegalmente o benefício de desemprego do governo americano, quando já tinha arrumado outro trabalho. Os parentes de Diogo dizem que ele está quites com a justiça e que até pagou uma multa de $4 mil. O estado da Flórida mostrou que ele fez o reparo que era necessário. E o ICE, que é a imigração aqui, está falando que é por isso que ele é um criminoso por causa dessa situação que aconteceu mais do que 15 anos atrás. Diogo ficou 1 mês no centro de detenção em Miami, mas não teve a chance de apresentar sua defesa porque foi transferido para o Texas. Agora, a família alega que, novamente, ele foi impedido de se defender. O juiz estava lá, a advogada estava lá, mas eles, os presos, não puderam ir para participar. Então, claro, foi cancelado. O juiz olhou para a advogada e falou assim, olha, eu sinto muito, mas isso não é a primeira vez que eles fizeram isso. E eu não tenho poder, porque o ICE, a imigração é federal, e os juízes são estadual. Então, eles têm mais poder, eles podem fazer isso, e eles fizeram.
Diogo sofre de uma doença autoimune e não estaria recebendo tratamento médico adequado dentro do centro de detenção. A nova audiência foi remarcada para 11 de dezembro. A história do Diogo não é a única história. Ele está lá, ele fala com a gente que tem várias outras pessoas que estão passando por a mesma coisa. É uma injustiça atrás de outra. Qualquer pessoa que não seja um cidadão americano pode ser levada a esses centros de detenção e investigada. Inicia-se um processo dentro da Corte de Imigração para verificar se a regularidade imigratória desse indivíduo. E a questão é que até lá, até o momento que você vai conversar com o juiz de imigração para decidir essa situação, você vai permanecer detido. E esse processo pode levar entre semanas e meses. Em Broadview, próximo a Chicago, um juiz federal determinou mudanças imediatas em um centro de detenção do ICE. A decisão veio após relatos de ex-detentos sob condições insalubres e dificuldades de acesso a advogados. Na sentença, o juiz comparou a falta de higiene e de chuveiros funcionais a campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. A ordem exige que o ICE forneça cama limpa, banho regular, 3 refeições por dia e direito a contato com advogados. O governo federal negou as acusações e disse que as celas temporárias são limpas diariamente e culpou a lei estadual de Illinois pela lotação. Depois do intervalo, nova diretriz anti-imigração. Estados Unidos querem barrar a entrada de pessoas com doenças comuns no país. E ainda, presidente Trump exige a volta ao trabalho de controladores de voo, enquanto cancelamentos batem recordes nos aeroportos do país. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova diretriz para barrar a entrada de imigrantes aqui no país. Pessoas com problemas de saúde e doenças pré-existentes vão ter o visto negado. Isso inclui diabetes, obesidade e muito mais. A medida foi anunciada pelo Departamento Norte-Americano de Estado e determina que, a partir de agora, solicitantes de visto sejam inelegíveis para entrar no país por motivos relacionados à idade e problemas de saúde. A avaliação médica para imigrantes já fazia parte do processo de triagem dos vistos para cá, para os Estados Unidos. A novidade é que agora essa lista foi expandida. Foram adicionadas condições médicas comuns, como, por exemplo, diabetes, obesidade, problemas no coração, doenças neurológicas, respiratórias, transtornos, entre outros. Essa diretriz, que já entrou em vigor no país, está sendo aplicada para quem busca a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Eu tenho muita dificuldade de imaginar uma medida como essa sendo realizada na prática, né? No mundo que cada vez mais se fala de LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, né? A informação sobre saúde é informação muito sensível e não pode ser compartilhada. Isso não existe do ponto de vista prático, né? Uma carteirinha de saúde ou uma carteirinha dizendo que ele é portador de aquela doença. Então, você obrigar a pessoa a dar qualquer detalhamento mais estruturado sobre suas condições de saúde, eu acho, no momento, inviável. O novo decreto tem como objetivo proteger o sistema de saúde americano e reduzir gastos com tratamentos de imigrantes. Mas a medida divide opiniões, já que 10% da população mundial tem diabetes e doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E mesmo se uma medida como essa for posta em prática, eu tenho sérias dúvidas se trará algum benefício aos Estados Unidos, ainda que econômico, né? Tirando todo o prejuízo aí político, por ser uma medida, no mínimo, questionável do ponto de vista ético, né? Existem várias pessoas no Brasil e no mundo que vão aos Estados Unidos pagar por tratamento médico e, de fato, lá existem excelentes hospitais. Por outro lado, existem várias pessoas, milhões de pessoas, certamente, que têm comorbidades, que têm doenças crônicas das mais diversas e convivem com elas há anos, há décadas. HIV é um bom exemplo.
né? E que vai aos Estados Unidos, muitas vezes fazer turismo, e por algum motivo também profissional, enfim, eles vão movimentar lá a economia. Entidades de direitos civis prometeram recorrer à justiça, alegando discriminação, violação de tratados internacionais e direitos fundamentais. Mais de 7 mil voos foram cancelados ou atrasados desde sexta-feira, quando entrou em vigor a ordem de redução de decolagens nos maiores aeroportos aqui do país por causa do shutdown. Hoje, o presidente Donald Trump se irritou e mandou um recado ao setor aéreo. Disse que todos os controladores devem voltar ao trabalho imediatamente. O presidente Trump exigiu a volta dos controladores de voos em todos os aeroportos do país, ameaçando demitir quem faltar e prometendo bônus de $10 mil para quem trabalhar. Os controladores de voo pararam de receber salário em outubro, por conta da paralisação do governo, que hoje completou 41 dias. Sem dinheiro, muitos funcionários começaram a faltar, colocando em risco pousos e decolagens no território norte-americano. Na sexta-feira, entrou em vigor a ordem de redução de 10% dos voos em 40 aeroportos por medida de segurança. Desde então, cerca de 7,2 mil voos domésticos foram cancelados e cerca de 28 mil sofreram atrasos em todo o país. Só nesta segunda, 1.600 voos foram cancelados e mais 3 mil sofreram atrasos, principalmente em Chicago. Esta passageira diz que está cansada, exausta e brava. I'm exhausted, I am tired, I am mad. I had to call the customer service, they couldn't give me anything. I'm tired. Cenas como essa, pessoas dormindo no chão, estão se repetindo em diversos aeroportos do país desde sexta-feira. O secretário de Transporte Aéreo, Sean Duff, disse que a situação está ficando crítica nos aeroportos, às vésperas do Dia de Ação de Graças. E avisou, mesmo que o shutdown acabe agora, o setor aéreo ainda vai precisar de dias para voltar ao normal. E que os passageiros ainda vão sentir os impactos no feriado. E depois de mais de um mês de impasse, o fim do shutdown pode estar próximo. É que os dois partidos, os democratas e os republicanos, chegaram a um acordo preliminar que pode destravar o governo americano. Os detalhes com Matias Brotero. Donald Trump espera sancionar o pacote de medidas que passa pela avaliação dos senadores para acabar com a paralisação federal que já passa dos 40 dias. É o maior shutdown da história. Após ser aprovada pelo Senado, a medida, que destina fundos ao governo até janeiro de 2026, ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes. Em meio às negociações entre governo e oposição, os democratas conseguiram garantias para votar nas próximas semanas a extensão de subsídios a programas de saúde. O corte do benefício foi o motivo pelo qual os democratas se opuseram ao orçamento para o ano fiscal de 2026. Por isso é que o governo ficou paralisado, ou em shutdown, como se diz por aqui. Em recesso desde setembro, o presidente da Câmara pediu aos deputados que retornem o mais rápido possível para Washington para seguir com a aprovação. De Washington, D.C., Matias Brotero, para o Américas no Ar. O presidente Donald Trump voltou a defender as tarifas comerciais e anunciou que com os lucros pode devolver dinheiro para a população. A declaração foi feita na rede Social Truth. Trump disse que os Estados Unidos estão arrecadando trilhões de dólares com o tarifaço e disse que quem é contra essa medida é tolo. O presidente afirmou que com esse dinheiro arrecadado vai começar a pagar parte da dívida pública do país de 37 trilhões de dólares. E o restante do lucro, Trump disse que pode enviar cheques à população de 2 mil dólares. Exceto para quem tem renda alta. As declarações foram feitas no momento em que a Suprema Corte discute o poder presidencial de impor tarifas via decreto para países parceiros como o Brasil. No Oriente Médio, escalada de tensão. Israel disparou contra palestinos na faixa de Gaza e atacou alvos terroristas no Líbano. Os detalhes com Vitor Larregina. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu hoje com um dos principais articuladores do governo americano para o cessar-fogo, o genro de Donald Trump, Jared Kushner. Em pauta, o dilema do salvo-conduto para terroristas em um túnel na faixa de Gaza. Na cidade de Rafah, onde Israel mantém o controle militar, cerca de 200 terroristas em túneis pedem para voltar à área controlada pelo Hamas. Israel não quer dar o salvo-conduto, mas o caso virou moeda de negociação entre os mediadores do cessar-fogo. O governo da Turquia pede a liberação
e afirma ter pressionado o Hamas a devolver o corpo de Hadar Golden, refém que estava há 11 anos em Gaza. Já os Estados Unidos querem que os terroristas só tenham a garantia de segurança se entregarem as armas. A porta-voz do governo israelense disse que qualquer decisão sobre o salvo-conduto em Rafah será tomada em conjunto com a Casa Branca. No encontro em Jerusalém, Netanyahu e Kushner também discutiram os próximos passos para garantir a desmilitarização da faixa de Gaza. De Jerusalém, Vitor La Regina para o Américas no Ar. A seguir, laboratório brasileiro que pode ter descoberto novo tratamento contra o Alzheimer vira destaque no mundo. E mais, cientistas testam nova pílula que reduz 60% do colesterol ruim em pacientes com risco cardíaco. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Um novo caminho contra o Alzheimer pode ter surgido em um laboratório brasileiro e agora está chamando a atenção do mundo todo. É uma molécula inovadora que promete revolucionar as formas atuais de tratamento da doença e com resultados promissores. Os testes em animais apresentaram resultados promissores e animaram os especialistas da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. A molécula, desenvolvida pelos brasileiros, foi capaz de remover placas de beta-amiloide, aquelas que se acumulam no cérebro e são apontadas como causa da doença neurodegenerativa. Essa é a parte mais complicada e mais demorada, porque envolve regulamentação, envolve muito know-how, para fazer esses testes e principalmente muitos recursos. O composto atua de forma diferente dos remédios existentes no mercado hoje e que custam muito caro. Enquanto os medicamentos tradicionais tentam eliminar as proteínas tóxicas diretamente, o novo composto age regulando o cobre, que é um elemento que, em excesso, ajuda a formar essas placas de beta-amiloide no cérebro e provocar o Alzheimer. Agora, os pesquisadores buscam parcerias com empresas farmacêuticas para avançar à próxima fase, os testes clínicos em humanos. Testamos em modelos animais, roedores, específicos para isso, e nós obtivemos excelentes resultados. Se comprovada a sua eficácia, a descoberta pode representar uma revolução e levar esperança de um tratamento mais eficaz e acessível para milhões de pessoas no mundo. O estudo brasileiro foi publicado na revista científica internacional ACS Chemical Neuroscience. Ainda falando de saúde, um novo estudo traz uma possível revolução na luta contra o colesterol alto. Cientistas estão testando uma terapia genética capaz de reduzir o LDL de forma duradoura. Um remédio novo, que ainda está sendo testado, pode ajudar muita gente a baixar o colesterol ruim. A descoberta foi apresentada por médicos americanos num congresso de cardiologia. O medicamento se chama Enlicitide e, quando usado junto com remédios tradicionais, como as estatinas, conseguiu reduzir em até 60% o nível de LDL, que é o colesterol ruim. O estudo acompanhou quase 3.000 pessoas que já tiveram infarto ou derrame e tem risco de ter outro problema nos próximos anos. Segundo os pesquisadores, o remédio funciona melhor quando usado junto com o tratamento que a pessoa já faz. A empresa que desenvolve o remédio, a Merck, ainda espera a autorização do governo americano para colocar o produto no mercado. Se for aprovado, o Enlicitide pode se tornar uma nova esperança para quem luta contra o colesterol alto e quer proteger o coração. E com o inverno chegando, o clima mais fresco, tem muita gente que já está ficando gripada. Mas você sabia que esse vírus pode fazer mais do que derrubar você na cama? Um novo estudo revela que infecções virais comuns estão ligadas a maior risco de infartos e também AVCs. Um estudo publicado pela American Heart Association analisou 155 pesquisas ao longo de décadas e chegou a uma conclusão preocupante. Infecções virais comuns, como gripe, herpes zoster e Covid-19,
podem aumentar significativamente o risco de infarto e AVC. Pessoas que pegaram gripe, por exemplo, tiveram até 6 vezes mais chances de sofrer um infarto no mês seguinte à infecção. Já quem teve Covid-19 apresentou quase o dobro de risco de doenças cardiovasculares em relação a quem não foi infectado. O estudo destaca que infecções virais também podem agravar problemas cardíacos já existentes e reforça que a vacinação e o tratamento antiviral precoce são formas eficazes de reduzir esses riscos. Agora um alerta. Autoridades estão fazendo recall de 3 produtos que podem ser perigosos para crianças e também adultos. A empresa By Heart está recolhendo 2 lotes de fórmula infantil Whole Nutrition. A medida é por precaução. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos, investiga a possível ligação da fórmula com casos de botulismo em bebês. Até agora, nenhum produto foi diretamente relacionado à doença. A By Heart afirma que segue trabalhando para garantir a segurança e a transparência dos produtos. Autoridades estão recolhendo alguns lotes das mini barras de sorvete Häagen-Dazs com chocolate escuro. O produto, vendido em embalagens com 6 unidades, pode conter trigo, um ingrediente não informado na embalagem e que pode afetar alérgicos. O alerta foi feito pela FDA. Os sorvetes foram distribuídos em 31 estados. A data de validade é 31 de janeiro de 2027. A empresa Moonlight Company está recolhendo lotes de pêssegos brancos e amarelos por risco de contaminação por listeria. As frutas foram vendidas em todo o país. A FDA identificou a bactéria nas instalações das embalagens. Até agora, nenhum caso da doença foi registrado. No próximo bloco, uma onda de frio ártico chegou antes do previsto e deve atingir 2/3 do território norte-americano. E ainda você vai ver como foi a meia maratona de Boston, que reuniu mais de 7.000 atletas, incluindo brasileiros. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Na Flórida, um salvamento dramático. Um carro de um idoso pegou fogo na rua e ele não conseguia sair do veículo. Foram bons samaritanos que salvaram esse homem. As imagens mostram as pessoas correndo e se mobilizando para ajudar esse motorista de 74 anos que estava preso dentro do veículo. 2 homens puxam o idoso para fora do carro, enquanto outros tentam apagar as chamas com extintores. Os bombeiros só chegaram minutos depois para conter o incêndio. O motorista foi levado para o hospital, onde se recupera bem. Os bombeiros disseram que se as pessoas não tivessem agido rápido, esse motorista idoso teria morrido. Agora a gente fala de clima, porque tem uma onda de frio ártico chegando antes do previsto e deve atingir 2/3 do território norte-americano até o próximo final de semana. Isso significa alertas de neve, frio, ventos polares para milhões de pessoas. Mais de 84 milhões de pessoas estão sob alerta meteorológico de inverno nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, partes de Indiana e Illinois amanheceram cobertas de neve, com a chegada antecipada de uma onda de frio ártico. O ar gelado, desprendido do vórtice polar sobre o Canadá, já afeta regiões do centro-oeste, leste e sudeste do país. Autoridades alertam para riscos de temperaturas extremas e dizem que dezenas de recordes de frio devem ser quebrados esta semana. Foram emitidos alertas de clima ártico para estados como Oklahoma, Arkansas, Carolina do Norte e Nova York. A frente fria deve se espalhar por 2/3 do território americano e derrubar as temperaturas até na Flórida, já nesta terça-feira. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem chuva ao longo do dia, o mesmo cenário em Nova York, olha, mínima de 33, máxima de 59, bastante frio nessa região aí. Norfolk a gente vai ter o sol aparecendo um pouquinho, mais chuva. Atlanta, Jacksonville, Tampa e Miami, tempo encoberto em toda essa faixa. A máxima é de 84 em Miami. New Orleans, sol entre nuvens, tempo encoberto, mínima de 44.
Houston, sol entre nuvens. Brownsville também tempo encoberto, mesmo cenário em San Antônio e El Paso e Albuquerque. Albuquerque mínima de 31, máxima de 62. Brownsville tem máxima de 70, gente. Olha, Los Angeles, ventania ao longo do dia. Las Vegas, tempo encoberto. São Francisco, mesmo cenário, nublado ao longo de todo o dia, mínima de 54, máxima de 77 graus. E o final de semana em Boston foi de corrida, emoção e muita solidariedade. A meia maratona reuniu milhares de atletas do mundo e os brasileiros marcaram presença nesse evento, que reuniu fundos para um hospital de câncer. A Giovanna Locatelli acompanhou esse evento, olha só. A Boston Half, meia maratona de Boston, foi realizada neste domingo no Franklin Park e reuniu milhares de visitantes que vieram apoiar os seus atletas. O percurso da corrida foi de 21 quilômetros. E antes da largada, aquecimento, muita expectativa e, claro, uma pausa para foto com os amigos. O primeiro grupo a largar foi o wheelchair. O grupo profissional masculino largou na sequência, seguido da categoria feminino profissional. Fentaye Belainé, da Etiópia, e Isaia Lazoy, do Quênia, venceram a categoria Open. E os americanos Yan Huang e Miguel Vergara venceram na wheelchair. Nessa edição da meia maratona, quase 7.500 atletas participaram. A prova neste ano foi em prol do Hospital de Câncer Dana-Farber. Quase $1 milhão foram arrecadados. Na meia maratona de Boston, os atletas representaram 44 estados americanos e mais 98 países. E, claro, os brasileiros não poderiam ficar de fora da competição. Centenas de corredores brazucas representaram nosso país na corrida. E a alegria típica brasileira contagiou quem esteve na prova. Tranquilo, feliz demais. Mais uma corrida. Valeu a pena? Valeu demais, ué. Galera de Ubá, tamo aqui, ó! 21! Feliz, mais uma vez aqui na meia maratona de Boston. Se eu não me engano, minha 7ª vez. Muito feliz, primeira maratona, muitos meses de treino. Estamos aí representando o Brasil. Galera de Jundiaí, São Paulo, estamos aí. Sou de Sabinópolis, Minas Gerais, representando o Brasil aqui, Boston meia maratona, Cape Cod. É isso aí, bora pra cima. Ah, e as amigas da foto completaram a prova e muito bem. Estou muito feliz, eu consegui pegar meu último unicórnio da temporada. Maravilhoso, tem 6 meses que fez uma cirurgia no meu ombro e eu tô aqui firme e forte. Uhul! E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!